Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao podcast Movimente. Meu nome é Ana Beatriz, sou apresentadora desse programa aqui, junto com o Pedro. Dá um oi, Pedro. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Pedro, fico muito feliz de aparecer mais uma vez aqui, dessa vez discutir de um filme muito interessante. Então a gente está na nossa 6ª temporada do podcast, que tem o tema nacionalidades, então a gente só está discutindo e assistindo filmes nacionais, muito em homenagem, né, a Ainda Estou Aqui, esse sucesso do ano de 2025. O filme de hoje é Bacurau. É um filme brasileiro de 2019, dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, que mistura elementos de drama, suspense, western e ficção científica. Vou ler rapidinho a sinopse do filme para vocês. Alguns anos no futuro, após a morte de uma senhora muito querida, os moradores do pequeno povoado de Bacurau, no sertão nordestino, começam a perceber que a cidade está desaparecendo dos mapas e sinais estranhos começam a acontecer. Um drone em formato de disco voador sobrevoa a região. Celulares perdem o sinal e forasteiros começam a rondar o local. Quando moradores começam a ser assassinados, a comunidade percebe que está sendo alvo de uma ameaça violenta e precisa se unir para se defender. Então a gente vai discutir esse filme, né, muito interessante. E para compor a mesa aqui comigo, nós temos a Yasmin, aluna de publicidade aqui na Facef. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Yasmin, tô no 5º semestre de PP e eu tô muito feliz de estar aqui hoje, estar contribuindo com esse podcast tão legal. Muito obrigada, Yasmin. E o nosso convidado também é o Brandon, que escreveu uma tese de doutorado sobre o filme, de título Teatralização, Distanciamento e Representações da Violência em Bacurau. Relações entre teatro, cinema e sociedade. Eu mesmo. Gente, muito obrigado pela oportunidade, viu? Eu agradeço muitíssimo. Para mim é extremamente honroso estar aqui, né? Voltar para a Facef, que foi onde eu me graduei, né? E depois dei seguimento, né? Aí na vida acadêmica. E essa minha vida acadêmica tá atravessada, né? Pelo Bacurau. Então eu começo agradecendo mesmo aí ao convite, né? Já a nossa relação, né? Professor-aluno também, né? Então isso é muito bom. Muito obrigado, viu? Começo em agradecimento. Muito obrigada pela sua presença aqui. Acho que você vai enriquecer esse assunto muito bem. E aí eu sempre gosto de perguntar, né? Quem aí assistiu pela primeira vez o filme? Quem já tinha ouvido falar do filme? Enfim. Bom, primeira vez assistindo o filme, eu não esperava, né? Eu não cheguei com muita expectativa, porque eu queria saber exatamente o que era quando eu estivesse assistindo, né? Não é tão recorrentemente que eu assisto filmes brasileiros, eu tô assistindo mais agora, então... Que bom. Sim, com certeza. Então, poder ver o filme Bacurau, entender mais sobre, foi muito legal. É um filme que, assim, surpreendeu demais, gostei muito. E, assim, tô muito curioso para ouvir mais, né, sobre o filme, através da sua fala, né? E o que a gente pode discutir aqui, tô muito curioso. Que bom. Eu também, foi a primeira vez que eu assisti o filme, eu nunca tinha visto. Eu achei muito legal o tema, né, desenvolver esse assunto, um filme brasileiro, então eu gostei bastante. Tô bem animada pelo papo também, vai ser bem legal. Bora papear então, né? Eu acho assim, quando eu assisti o filme, eu acho que quando eu vi a primeira vez o disco voador, eu falei, Peraí. Até agora eu acho que eu tava entendendo o filme. Só que com o andar da história eu falei, gente, isso faz tanto sentido. E aquilo foi, tipo assim, abrindo a minha mente pra olhar pra outros elementos do filme que eu ainda não tava prestando atenção. Eu acho que ele é um filme que ele vai indo pra um lado e vai te enganando. E aí na hora que você vê, você tá em outro lugar. Então eu achei que o filme ele tem essa narrativa muito interessante de como que ele prende o telespectador, né, durante. Sim, sim. Bom, gente, eu acho que é justamente isso, né, que vocês trouxeram agora. O filme, ele tem, de fato, essa proposta que eu vou defender na minha tese como um distanciamento. E eu atribuo esse distanciamento a um efeito de teatralização que existe no filme, né? Essa teatralização, essa forma dramática com qual o filme se coloca, ou melhor, antidramática, né? Da mesma forma que o filme, né? Muitas vezes a gente, quando fala de um filme, a gente fala drama, né? A gente imagina um filme, muitas vezes, com um aspecto exagerado, extremamente emotivo, e o Bacurau, ele é justamente o contrário disso, né? Ele, na sua narrativa, ele vai pegar uma forma dramática que vai ser, na verdade,
rompida, né? Então, tanto que por isso eu trago, né, na minha tese, eu defendo que o Bacurau, ele é um filme épico, mas épico não no sentido dos filmes épicos, assim, quando a gente pensa de grandes produções, né? Tal filme, Os Vingadores, né? Um épico. Não, na verdade, muito pelo contrário, né? O Bacurau, ele se coloca como um filme épico no sentido do que é contrário de dramático. Quando a gente fala em teatro, dramático, esse teatro, né, que é encenado em grandes produções, o Bacurau ele vai fazer o contrário, né? Então ele vai ter uma proposta assim, épico na verdade e política também, né? Então acho que o filme ele caminha um pouco nesse lugar. E eu acho que é interessante pensar também quando o filme foi produzido, né? O Bacurau, ele levou 10 anos para ser produzido. Eu acho que esse dado pouca gente tem. Pelo seguinte, ele começou a ser produzido em 2009, né? Quando tanto Kleber e Juliano, né, que são 2 diretores pernambucanos, já de trabalhos anteriores, né? Então, o Bacurau não é, assim, um dos primeiros trabalhos do Kleber. Na verdade, já é um trabalho, né? O Kleber começou a produzir em 1992. Enfim, depois ele se junta com o Juliano em 2005, em um curta-metragem chamado Eletrodoméstica, e desde então eles não param de produzir. E em 2009, com a produção de Recife Frio, que foi um filme que venceu o Festival de Brasília, eles acabam pensando na possibilidade de fazer um filme como o Bacurau, que é um filme que supera todas essas expectativas, que causa esse desengano muitas vezes. Você vai imaginando algo e recebe algo completamente diferente. Então, eles começam a pensar isso. E o filme só vai ser rodado, só vai ser filmado no primeiro semestre de 2018. E aí a gente também tem um evento absolutamente trágico, né, em 2018, que é o assassinato de Marielle Franco. E se vocês repararem, né, a própria personagem, a Bárbara Collen, deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar, né, mas depois vocês podem ver, a caracterização dela em Bacurau é muito próxima também, né, da Marielle. Então a gente consegue perceber dentro do filme que tem um aspecto político extremamente visível, né? Os diretores, tanto o Kleber como o Juliano, eles ficaram muito conhecidos quando em 2016 eles fizeram uma espécie de protesto no Festival de Cannes, e depois foram perguntados novamente se eles repetiriam esse protesto, se esse protesto aconteceria de novo na estreia de Bacurau no Festival de Cannes. E a resposta deles é de que não, de que o filme por si só já faria isso. Ou seja, o próprio Bacurau, né, com a sua mensagem, né, com a sua estética, já seria responsável por fazer esse protesto. Isso não seria necessário de acontecer ali num tapete vermelho, como eles fizeram, né, exibindo placas, enfim. Então, de fato, o filme ele é basicamente um recorte também extremamente político da nossa sociedade, né? E, enfim, me cortem, gente, senão eu vou aqui falando um monte. E lembra de cortar, senão a gente vai escutando um monte também, tem esse outro lado. E acho que essa questão do recorte político é muito importante de fazer, porque ele é um filme que ele, até um certo ponto, eu acho, ele é muito sutil, e aí você tem que ter, às vezes, até um entendimento político do que o filme quer trazer, pra você começar a ver ele como um filme político. Pra mim, a virada, assim, que eu acho que fica perceptível pra muitas pessoas, é naquela cena em que os 2 brasileiros, que são os forasteiros lá, que eles estão meio que disfarçados de... eu não sei o nome daquilo, mas... Pessoas que estão fazendo trilha, né? Motocross, isso aí. Isso, trilheiro de motocross. E aí eles chegam na casa que estão os americanos, e aí em algum momento eles falam, tipo assim, porque a gente é branco. E aí a moça ri, tipo, vocês são brancos, que... Exato. E eu acho que essa é a virada, tipo assim, na minha opinião, é a cena que revela escaradamente a mensagem do filme. Mas antes disso, quando você começa a, depois dessa cena, analisar mentalmente o que você já viu, você vê que isso vai vindo, né? De muitos lugares. Acho que quando o prefeito chega com os caminhões também... É uma cena brilhante, né? Maravilhosa. É um filme que você começa rindo e depois você fala, gente, o que tá acontecendo? Aquela cena da ressaca, né? Que ela fala, não, na verdade é ressaca, né? Que legal, que legal. Gostei de saber das suas observações. E, inclusive, assim... Tentei dar o máximo para analisar todas essas que você disse na minha tese, então vocês encontram análises minhas sobre elas. Mas eu acho que você trouxe, do ponto que você traz, eu gostaria de analisar 2 partes. Primeiro que você comenta, né, sobre momentos que te chamaram mais atenção, e aí você fala que o filme ele começa de uma forma sutil. E, gente, eu acho que é interessante a gente pensar isso, porque realmente o Bacurau ele começa assim, dessa forma sutil, mas isso diz respeito necessariamente, né? Na verdade, o Kleber está fazendo uma referência
ao cinema novo, especialmente a figura de Glauber Rocha. A gente vai pensar um dos principais cineastas, né, engajados, né, no período da ditadura civil-militar. Então, o Kleber Mendonça Filho, ele bebe nessa fonte, né? Então, ele meio que emula isso. Os filmes do Glauber, normalmente, eles têm essa estrutura. Eles são bem, como você disse, tomando emprestado a sua palavra, bem sutis, né? Eles são mais vagarosos no começo e realmente o desdobramento, né? Aquela sensação que a gente tem de clímax, ela vai acontecer mais pro final, tal como acontece em Bacurau também, né? Então, é levado para isso. Então, até no ponto disso, né? Até esse processo que você notou, pelo que eu entendi, né, pelo que eu já visualizei, existe uma referência aí também, né? Até mesmo afirmada pelo Kleber e pelo Juliano. E um outro ponto que você trouxe é sobre essa questão da cena dos brasileiros, né? Considerando que você já trouxe a síntese pra gente, eu imagino que quem esteja assistindo esse podcast já assistiu ao filme, né? Se não, sinal de spoiler aí. Mas eu acho que essa cena é brilhante, né? Ela é extremamente alegórica. Na minha tese, eu vou chamar essa cena de uma alegoria necropolítica, né? Porque a gente está falando em um conceito de raça. A gente tem, né, 2 brasileiros que, visivelmente, na nossa lógica enquanto brasileiro, são brancos, né? Só que quando confrontados com um espelho colonial, quando confrontados com um espelho estadunidense, tecnoturbo, justamente o que acontece é que eles não são lidos dessa forma, né? Então a gente consegue até pensar numa proposta associada à microfísica do poder, onde um exerce um poder sobre o outro, mas dentro de uma estrutura há uma lógica de exercício de poder. Então Bacurau vai criticar e contestar tudo isso a partir dessas representações, né? Então tem uma biografia sobre isso. Já vou fazer aqui a propaganda, né? Em breve já sai um artigo meu agora em junho na revista Fundarte, falando dessa cena mesmo, dessa cena dessa que te chamou a atenção, né? Então eu fico feliz de saber que é uma cena que ecoa, né? Porque de verdade, qual que é o final dessa cena, né? Então, já que eu falei de spoiler, né? Eles são visivelmente assassinados ali, né? Pela comitiva ali de estrangeiros, né, que vieram para praticar caça esportiva, né, com o pessoal da região, né? Isso fala muito da nossa história colonial, né, sem sombra de dúvida. Eu costumo dizer, eu trago isso na minha tese também, de que Bacurau é um filme que ele representa o passado, o presente e também o futuro, né? Acho que vale a pena a gente lembrar também que o filme ele se passa no futuro, né? Quando a gente começa a assistir, é aquele filme ali que vai ser ambientado daqui a alguns anos, a gente não sabe quantos, mas ao mesmo tempo parece um mundo próximo do nosso, não é tão distópico assim a nível de distância, né? Então isso acaba pegando um pouco, né? E quando eu digo que também tem uma relação muito forte com o passado, a gente pode, por exemplo, lembrar da relação que Bacurau tem com os sertões, né? Do Euclides da Cunha, né? Tem justamente esse processo. E até a galera chama de easter eggs, né? Esses pequenos símbolos, né? Um dos personagens que é morto em Bacurau pelos forasteiros, né? Que é o Maciel. Inclusive, eu imagino que esse nome tenha referência ao nome de batismo, né? De Antônio Conselheiro, que é a figura mais simbólica aí de Os Sertões, que também que era conhecido como Antônio Maciel, né? Então, depois esse nome também aparece em Bacurau, no Sertão, enfim, então a gente consegue perceber essas referências, né? Que são também temporais e literárias. Eu queria perguntar, assim, pro Pedro e pra Yasmin, qual que foi a cena do filme que vocês falaram assim, tá, acho que agora eu tô entendendo o que tá acontecendo, ou que impactou? Você falou, nossa, que me tocou em lugares que eu não sabia. Posso falar? Pode. Eu acho que aquela cena da criança me tocou muito, que, assim, mexeu muito comigo, que eu falei, gente, como que a pessoa tem coragem de fazer isso com uma criança que é tão inocente, que não tinha nada. Ela só foi lá pra ver o que estava acontecendo e acabou voltando morta. Então, eu acho que essa cena mexeu muito comigo. Legal, sim. Legal no sentido de saber o que você está dizendo, mas é absolutamente terrível, né? Sim. Depois posso tecer algum comentário, quero te ouvir também. Opa, com certeza. É uma coisa, assim, que me deixou bem, assim, admirado durante o filme. Não foi nenhuma cena em si, mas foi a união do povo, né? O quão unidos eles são ali. E no começo do filme, até certo ponto, depois isso muda, é claro, mas
você vê toda a família ali dentro da casa, você se sente meio que aconchegado. É como se você entrasse ali também e você falasse, não, esse lugar aqui é gostoso, sabe? Aquele senhorzinho que tá tocando e tudo mais. Então, isso é aconchegante de certa forma. E você vê a união deles, né, durante o filme. E outra coisa também, que inclusive eu queria te perguntar quanto a isso, Com certeza. é quanto à história, né? A gente tá falando de Pernambuco, certo? Lá do oeste de Pernambuco, próximo de Serra Verde, né? E aquele lugar é um lugar que tem muita história, né? Tem até um museu lá da cidade de Bacurau e tudo mais. E no final, um dos assassinos, podemos assim dizer, entra lá no museu e ele vê uma história assim que ele não conhecia, né? E tem muitas imagens assim de pessoas importantes, né? Inclusive eu queria até te perguntar, né? Já deixar uma pergunta. Você tem algum conhecimento quanto a essa história anterior a Bacurau, legal. alguma coisa desse tipo? Legal, massa. É muito interessante a sua pergunta, porque ela vai dentro de algo que eu fico pensando, né? É tão real, a forma como é construída é absolutamente real. O que muita gente sabe é que, na verdade, Bacurau não existe. Na verdade, Bacurau não existe de forma alguma, é uma cidade inteiramente fictícia. Então, até aquele museu histórico de Bacurau, ele é absoluta ficção. Só que ele foi construído, né? Tem uma verossimilhança tão grande que ele impacta isso, né? Considerando que Bacurau não existe, tratando em si da história de Pernambuco, né, o que a gente tem de muito próximo nesse sentido, o que eles buscaram retratar? Eles buscaram retratar ali a história dos cangaceiros e dos coiteiros. Então, os cangaceiros, eles de fato, né, são absolutamente conhecidos. Então, a gente tem ali uma reinterpretação da figura do cangaceiro através da figura do lunga, né, ou a lunga, enfim, né, a gente tem aí porque é essa personagem queer, né? Essa personagem que performa ali, talvez mais de um gênero, né? E isso é muito interessante, porque isso vai subverter a lógica da figura do cangaceiro masculinizado, viril, né? Então, há uma subversão nesse lugar, né? E os coiteiros seriam as pessoas que, digamos, acolhiam, como você falou de acolhimento, né? Então, Bacurau era como se fosse um lugar de coiteiros, eram de pessoas que acolhiam esses cangaceiros. Não que necessariamente eles fossem os cangaceiros, mas que eles eram, em Bacurau era como se fosse um ponto seguro, era um lugar que seria confortável, né, tomando essa palavra, para que eles estivessem enquanto tivessem alguma caravana, saindo de um lugar para outro, né? Então, seria basicamente esse lugar. Então, Bacurau, ele ecoa nesse sentido, né? Criando um lugar totalmente imaginável, mas totalmente imaginário, mas totalmente imaginável. É um lugar que, tanto que a gente fica, mas peraí, Bacurau existe, né? Sumiu do mapa mesmo, né? Exatamente. Então, é de uma forma que a imaginação é possível realmente de ser imaginada. E não sei se você ia fazer outra pergunta, queria falar também sobre a cena que você comentou. E eu acho que ela também é extremamente forte, porque ela fala de uma realidade, né? Ela fala de uma realidade brutal. Eu lembro, nos primeiros anos que eu estava fazendo a pesquisa, do assassinato de João Pedro, não vou lembrar agora ao certo o sobrenome dele, mas foi um assassinato no Rio de Janeiro de uma criança também, né? Em uma situação de extrema vulnerabilidade e da mesma forma, né? Com um tiro. Então, infelizmente, né? A gente também teve a questão da Agatha Félix em 2019. Ou seja, então, infelizmente, o filme ele acaba, né? Por reproduzir, né? Essa violência que é vivida nos grandes centros, principalmente, né? Então, Bacurau tem um pouco infelizmente, desse trânsito muito forte com a realidade, né? Então, acho que acaba sendo um pouco disso, assim, que acaba levando por aí. Respondi as perguntas? Com certeza. E o roteiro do filme, acho que ele também tem duas viradas que eu acho muito interessantes, que os diretores pensaram. Acho que a primeira que eu pensei, que você falou dos cangaceiros, é que naquela cena em que um dos americanos, que ele é alemão, mas ele é naturalizado americano. Então, pensa, ele também é um estrangeiro, né? Na terra, nos Estados Unidos. Onde ele vive. Ele também é um imigrante. Ele tá lá com aquela arma silenciosa lá. E aí chega um moço com um chapéu de cangaceiro, né? Um senhor. Que você tá invadindo aqui minhas terras? E ele esse senhor que leva ele até o centro ali de Bacurau. Então, tanto que não existe, assim, muito nítido, mas uma nítida referência aos cangaceiros ali, né? Tipo assim, fica escancarado. Sim. Porque
minha opinião, né? Eu acho que aquele chapéu é o que mais é emblemático nos cangaceiros, né? É o que você olha e você pensa nisso na cultura brasileira. É uma associação ali bem simples. E eu acho que uma outra questão do filme que é muito importante a gente trazer aqui é a questão da crítica que ele faz ao apagamento cultural. E aí eu acho que a sacada que eu percebi no filme é o povo de Bacurau usando da própria história pra reagir. Que é quando dos americanos entram no museu, ele começa a olhar assim, ele olha numa parede que só tem a marca das armas, né? Assim, da sombra do sol ficar batendo. Que é porque eles pegaram as armas pra ir lutar. Então, assim, a gente pega a nossa história. Eu tive essa sensação, meio que assim, eu vou apropriar da minha história, vou apropriar das minhas raízes pra lutar contra essa violência que eu tô sofrendo e que eu já sofri em outros momentos da vida e que eu venho sofrendo de outras maneiras. Então, a gente vai lutar aqui junto. E eu achei, assim, muito sensível. E eu acho que uma cena que eu falei, gente, isso aqui dá até aflição. Na hora que um dos assassinos estão entrando, assim, no museu e chamando um amigo. E aí você corta a cena e você só vê uma senhora, assim, com um facão. Aí na hora que volta, eles tira a cabeça e mata. Um famoso corredor polonês ali, né? Mas, assim, uma cena muito bem feita, eu ficava no filme, assim, sem ar. Esteticamente, o filme é deslumbrante, né? Ele tem esse poder, né? Então, compreendo também essas cenas que você trouxe. Eu queria também pegar o gancho, né? Do que você acabou de dizer sobre o fato da gente se apropriar das nossas armas, né, historicamente. E eu acho que é justamente isso. Eu confirmo na mesma leitura. Eu acho que é essa dinâmica mesmo, né? Eu diria que a história ali, inclusive, ela tá materializada, né? O museu ele é um espaço de materialização. E se vocês repararem, todas as vezes em que o museu aparece, ele sempre aparece inteiro. Museu Histórico de Bacurau, Museu Histórico. Então, essa palavra histórico, né? O museu, gente, parece até uma redundância, porque um museu, ele é histórico, né? Então, mas os diretores gostam de enfatizar ali, né? Museu Histórico, porque é justamente esse ponto, né? Por duas razões, a união que você trouxe, a materialização histórica, né, do museu, com que eles conseguem vencer essa disputa, né? Conseguem reagir, né? Conseguem se defender, enfim, tem uma série de possíveis interpretações. A gente tentou defender na tese de que eles fazem uma espécie de revolução, mas num outro sentido, né? Não no que é mais comum, muitas vezes, em se pensar, mas é algo que de fato acontece, né? Então tem ali um movimento muito forte, que é cultural, que é histórico, que é coletivo, né? De tradição popular. E o coletivo no filme, ele é muito bonito. E pra mim, na primeira e segunda cena do filme, bem no comecinho, que é quando eu sou péssima em nomes, aquela personagem que, vamos dizer assim, igual você falou que ela estava caracterizada muito parecida com a Marielle. A Tereza. A Tereza. Ela chega e aí ela começa a cumprimentar a comunidade e tudo mais, e aí pegam a mala dela e vão falando, olha a mala, cuidado com a mala e tal. E aí na hora que a irmã dela pega a mala e coloca na cozinha e abre, tá cheio de vacina. Então, assim, a união ali daquela população em ter o cuidado com uma coisa que não vai beneficiar só uma pessoa, vai beneficiar todos. Então, essa sensação, assim, de coletivo, que não é estar todo mundo junto numa mesma sala, né? Sim, sim. Vamos estar aqui junto no enterro e vamos... Ok, legal. Não, mas é você cuidar das outras pessoas, é você ser cuidado e poder cuidar, né? Acho que o filme traz isso de uma forma muito, esteticamente, muito visível. Sim, eu concordo total. O principal personagem, né, de Bacurau é o povo. Né? Então, existem outras obras que também têm uma proposta como essa, né? Então, eu falei para vocês sobre Os Sertões, mas eu também retomo o Cortiço aqui, do Aloysio de Azevedo, né? Que tem como o povo é o próprio personagem principal. E é curioso também, né, uma cena como essa, para um filme que foi lançado em 2019, e aí, 2020, a gente entra em pandemia, lockdown e uma busca incessante por vacinas, né? Então, é muito triste como Bacurau lê o futuro.
né? É assustador, se a gente para pra pensar, é assustador, né? Mas aí também, né, a gente sempre pensar nisso, né? Quando a gente olha pra história, a gente tem, né, forma de pensar, de prever, né, talvez esse futuro. Então, de fato, eu acho que é justamente essa medida. E o povo, sim, né? Se a gente para observar, né? Por exemplo, todas as imagens, né, que a gente tem de Bacurau, elas normalmente sempre vão trazer cenas coletivas, né? A capa do filme, a gente tem aqui a cena final. Outros cartazes de divulgação também sempre mostram muita gente, né? Um cartaz ou outro, né? Como cartaz especial de divulgação, que a gente vai ter só a imagem do pássaro, né? E eu acho interessante também, a gente não falou sobre o pássaro, né? Bacurau é o nome de um pássaro. É um pássaro de hábitos noturnos, né? E além de tudo é um pássaro predador. Ele é um pássaro caçador, né? Então o Bacurau também é isso. É uma espécie de... né? Vai ter gente que vai colocar ele na mesma linha ali de algumas corujas também, né? Então ele é um pássaro relativamente pequeno, mas que consegue abocanhar presas grandes, né? Então isso também fala muito sobre o filme, né? Então eu acho que vale a pena pensar um pouco sobre isso. E outra, acho muito importante também, porque a nossa cultura brasileira, já que o tema do podcast, né, se volta para a brasilidade, eu não podia encerrar também sem falar sobre isso. Bacurau agora é um novo pássaro na nossa cultura. A gente também tem, né, na música o carcará, né, quando a gente para pensar em João do Vale, Maria Bethânia, e o próprio Chico Buarque, né? Então, nos festivais ali do período da ditadura militar. A gente tem, por exemplo, o Belchior, que também traz com muita ênfase e muita força o assum preto, como um pássaro que também se posiciona aí. A gente tem o próprio sabiá, que vai desde o romantismo, Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá, as aves que aqui gorjeiam. Enfim, a gente teve uma série de outros pássaros, mas agora a gente também consegue posicionar o Bacurau nesse, como sendo esse pássaro aí também que, né, veio traçar novos voos e trazer perspectivas, né, como já aí 5, 6 anos depois a gente está aqui sentado falando sobre a atualidade de Bacurau, né? Então acho que é isso que importa, né, numa produção cinematográfica, né, o impacto que ela acaba gerando. Nossa, eu queria ficar aqui escutando, a gente podia começar a abrir a introdução da sua tese e vamos aprofundar nisso. Vamos outros episódios. Queria, né, ver do Pedro, da Yasmin, o que mais que vocês, assim, pensam do filme. Acho que às vezes é a Yasmin na área de publicidade, se você acha que tem alguma coisa que o filme te lembrou, assim, do que você vê na faculdade. Ou é uma coisa mais assim, não, acho que é muito da galera de humanas. Não, traz assim um pouco, por conta que a gente estuda muito pensamento, né? Como que a pessoa pensa, e nessa parte traz um pouco da história da união que eles têm, né, entre eles. Então achei um tema bem legal. Gostou do filme? Adorei, eu achei muito legal o filme, gostei bastante. Que bom. Pedro, gostaria de trazer um pouquinho assim suas últimas reverberações do filme? Uma coisa que eu gostei demais, que inclusive foi da fala do Brandon que eu tirei, que eu pensei, foram quanto às músicas, né? A última música, a música inicial são muito boas e elas, assim, são bem profundas, né? E eu não sei se dá tempo, mas eu queria perguntar pro Brandon rapidão se você sabe alguma coisa quanto a essas músicas, assim, um pouco da história dela, assim. Sim. Obrigado pela pergunta. Eu tinha até esquecido disso, né? De fato, foi um trabalho muito intenso, né? Eu publiquei um capítulo também, um artigo, falando só sobre a música em Bacurau, né? E a gente chega em uma série de desdobramentos, mas o principal desdobramento que eu chego é que a música, ela tá presente no filme, ela é majoritariamente brasileira. A gente tem pouquíssimos momentos em que a música não é brasileira, e quando ela não é brasileira, ela vem pra acionar aquela camada de terror, a partir do John Carpenter. Inclusive, John Carpenter, se vocês repararem, o nome da escola é João Carpinteiro. E aí a gente tem também essa analogia, né? Como se fosse uma tradução, né, de Carpenter e João para o português. Mas respondendo a sua pergunta, eu acredito... eu defendo, na verdade, de que a música na obra, ela vem num caráter de distanciamento do que a gente falou no começo, para teatralizar. Ela vem para suspender a narrativa e fazer com que você preste atenção nela, né? Isso é um efeito até brechtiano, né? Isso vem dessa teatralização, mas na maioria dos casos, em 90% dos casos, eu diria, em Bacurau, ela vem para criar esse efeito de distanciamento. Em algum momento ou outro, né, a gente vai falar sobre uma espécie de
de forma com que a música em Bacurau ela se associa à imagem, mas na maioria das vezes a imagem e a música elas estão em contraponto. A gente acaba não tendo, assim, essa aproximação. E talvez esse seja um dos motivos estéticos que faz com que a música chame tanta atenção, né? Então eu imagino que seja talvez por isso, né? Porque ela tem esse poder de distanciar, de estranhar o espectador. Sim, sim. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Eu gostaria de convidar todos os nossos ouvintes a não só assistir o filme, como também ler a tese, né? Por favor. Do Brandon. Seguir o Movimento nas redes sociais, @movimento.unifacef. Acompanhar a gente aqui no YouTube, no Spotify para quem está só escutando. Queria agradecer muito a Yasmin de PP, esse começo dessa parceria, que ela ainda não está no último ano, que tem a galera que também está no último ano. Agradecer ao Pedro, que é meu companheiro aí de muitos episódios. E agradecer muitíssimamente ao Brandon. Espero que você venha em outros episódios. Com certeza, gente. Uma delícia. E espero que vocês todos aqui que estão aqui no estúdio tenham gostado. É isso.